Oi, o Conexão começa agora com um alerta para os pais. Dificuldades de aprendizado na escola nem sempre são um problema pedagógico. Atitudes como desatenção, desinteresse podem ser consequência, por exemplo, de deficiência auditiva. E quanto mais rápido for o diagnóstico, menor o impacto no desenvolvimento. Sobre isso, eu converso com o Dr. Faiez Barmad, que é do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Olá, doutor. Muito obrigada por nos atender. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor quais são os sintomas que mostram que a criança pode não estar ouvindo bem. Olá, Karen Souza e todos os assinantes do canal Cultura. Sim, é um prazer para mim falar sobre esses sinais de perda auditiva na infância. Para que estejamos atentos para um diagnóstico precoce e tratamento adequado, naqueles primeiros bebês até 2 anos de idade, devemos estar atentos em relação à reação a estímulos sonoros e a capacidade, no caso daquelas criancinhas até 2 anos de idade, elas já deveriam estar iniciando a linguagem. Então, se existe um atraso de linguagem, de fala, se não há o estímulo, uma reação ao estímulo sonoro adequado, e se esses sinais estão coerentes com os exames audiológicos, com o teste da orelhinha ao nascimento, o exame de audiometria condicionada infantil, isso é diagnóstico, é claro, de perda auditiva na infância. O senhor falou o nome de alguns exames, eu gostaria de chegar a esse ponto mesmo. Quais são os exames que todas as crianças devem fazer quando a gente fala sobre saúde auditiva? Karen, existe uma lei federal que obriga que todo bebê nascido em território brasileiro tenha oportunidade de ser submetido a um famoso teste, o teste da orelhinha. Esse teste, ele é capaz de avaliar as células ciliadas no órgão auditivo do bebê. As células ciliadas? O que são essas células? São as células especializadas da audição do bebê. E é um teste rápido e simples, em que o examinador, ele, através de um equipamento, ele analisa a audição do bebê recém-nascido e em poucos segundos é capaz de dizer se aquele bebê tem perda auditiva ou não. E doutor, quais são os problemas mais comuns que chegam aos consultórios aí de vocês quando a gente está falando sobre perdas auditivas? No caso das crianças mais velhas, são sintomas frequentes. Por exemplo, os pais se queixarem dos filhos com dificuldade de aprendizado, ou pais se queixando de filhos com dificuldade de compreensão, ou dificuldade de concentração, e muitas vezes até com diagnósticos errados de distúrbio de hiperatividade ou qualquer outro distúrbio de comportamento. E muitas vezes, na verdade, o que a criança tem é uma perda auditiva, pode ser uma perda auditiva leve, moderada. Isso compromete muito a capacidade de aprendizado, de concentração e de compreensão da criança. E doutor, essa questão da perda auditiva é um problema comum? Assim, existe uma estatística de quantas crianças são atingidas pelo problema? Sim, a perda auditiva é simplesmente a doença mais prevalente da população atualmente. Em idosos, a partir dos 65 anos de idade, mais do que 20% da população são portadores de perda auditiva. Em crianças, acredita-se que 1 a cada 100 mil nascidos vivos apresenta surdez. Nossa, então realmente é uma questão muito recorrente mesmo, né? Muito prevalente, e daí a importância do teste da orelhinha em todo bebê nascido vivo no Brasil. Agora, falando já das crianças um pouco mais velhas, existe uma idade onde esses sintomas costumam aparecer com maior frequência? Não, infelizmente não existe uma idade que eu diria assim mais frequente. A perda auditiva na infância, ela pode acontecer desde o nascimento, ela pode acontecer em idades posteriores e pode ser progressiva, lentamente progressiva, ou simplesmente a criança pode nascer com uma perda auditiva e ela se manter estável durante a vida dessa criança. Entendo. Então, devemos estar atentos a todas as formas de perda auditiva.
E assim, as causas dessas perdas são variadas? Existem algumas causas que são mais frequentes? Sim, sim. Causas infecciosas. Por exemplo, o citomegalovírus é um vírus que frequentemente provoca perda auditiva em bebês. Toxoplasmose, rubéola, a meningite. A meningite ainda é uma importante causa de perda auditiva em crianças, como sequela neurológica, a perda auditiva. Além disso, uma causa importante é a causa genética. Muitas crianças nascem com perda auditiva e ela muitas vezes não é a herança autossômica dominante, aquela em que o vovô tem perda auditiva, papai tem perda auditiva, o filho tem perda auditiva. Muitas vezes, aliás, a mais comum das formas genéticas de perda auditiva é a herança autossômica recessiva, aquela em que pula gerações. Então, o bebê nasce surdo e o papai tem audição perfeita, o vovô também, mas gerações anteriores tinham uma mutação genética e essa é a forma de herança autossômica recessiva. É a forma mais comum de perda auditiva genética. Doutor, falando sobre o aspecto dos exames, o senhor recomendaria às mães e aos pais pedirem esses exames, sei lá, de tempos em tempos, mesmo que as crianças não apresentem nenhum sintoma mais específico, mas para ver mesmo como é que está a situação do canal auditivo da criança? Karen, esse programa é extremamente importante. Essa sua pergunta é extremamente inteligente. Em países desenvolvidos, países organizados, toda criança em idade escolar faz audiometria uma vez por ano. É um exame que deve ser feito anualmente, mas no nosso país, infelizmente, por falta de conhecimento, os pais não submetem suas crianças em idade escolar ao exame audiológico. A audiometria é um exame simples, rápido e tem todo e qualquer consultório do médico otorrinolaringologista. É um exame simples, rápido, pode ser feito em minutos e é gratuito pelo SUS e muito barato e também coberto pelo plano de saúde na rede privada. Então é algo que é acessível para a maioria, então, na sua opinião? Exatamente, acessível a todos. Os hospitais públicos estão preparados para realizar audiometria na criança com suspeita de perda auditiva e a rede, qualquer consultório de médico otorrinolaringologista está preparado para realizar esse exame simples e rápido nas nossas crianças. Então, não há justificativa em não realizá-lo anualmente em crianças em idade escolar. Agora, a gente está falando, o senhor falou que esses problemas podem acontecer tardiamente, ainda tem um outro aspecto de que muitas crianças já utilizam os fones de ouvido e às vezes até em volumes considerados altos, né? Esse é outro aspecto que mães e pais têm que realmente controlar para também garantir a saúde, né, das crianças. Exatamente. Agora você falou em outra doença muito frequente, é a perda auditiva induzida por ruído. É uma das doenças mais prevalentes nas crianças e nos adolescentes por uso de MP3 players, por uso de fones de ouvido em alta intensidade. Para você, pai e mãe que nos assistem, fiquem atentos. Se seus filhos estiverem sendo expostos a ruído intenso, eles vão evoluir com perda auditiva. Então, isso deve ser evitado. Se você tem um volume que vai de 0 a 10, você não pode ultrapassar a média, o 5, porque nele contém a intensidade de som que é tolerável. A partir disso, pode gerar perda auditiva. Tá, então, ótimo. Realmente são vários aspectos, vários pontos aí, tanto da adolescência, da primeira infância, até e crianças, adolescentes e primeira infância, que devem ser levados em consideração. Doutor Faiez, muito obrigado pela sua participação. Suas informações foram muito claras e eu tenho certeza que vão chamar a atenção de muita gente aí pelo Brasil. Obrigada, viu? Karen de Souza, eu agradeço a participação e eu espero mesmo que isso ajude a todos vocês que nos assistem a tomar o cuidado em relação à prevenção da perda auditiva na infância. Tá ótimo. Um abraço, doutor. Um abraço. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.